Está no ar, Focalizando, com Fleury Colares. Olá você, bom dia! Olha, a audiência pública de ontem em Campo Verde discutiu a implantação de 3 estações de cargas na região do Santarenzinho. Tem mais, setor de identificação da Polícia Civil sem material para expedir a primeira via da identidade. Olha, a empresa explora ilegalmente minério no rio Itapacurá. Olha, a Propaz pode desenvolver políticas sociais na região do Tapajós. E tem mais, a polícia prendeu elementos envolvidos com roubo de celulares na cidade. Tudo isso e muito mais comigo aqui agora após o intervalo. Eu volto lá e caia rapidola. Já aconteceu a subvenção, que é a liberação de recursos, né, para quem vai realmente estar participando desse carnaval. Vamos conferir na matéria. O carnaval de Itaituba tem sempre muito brilho, samba e lindas fantasias. Resultado de um trabalho de muito esforço, dedicação e, acima de tudo, amor pela arte, por parte dos carnavalescos locais. Faltando pouco mais de uma semana para a realização dos concursos Rainha das Rainhas do Carnaval Itaitubense e Fantasia Luxo 2015, os carnavalescos independentes só estão correndo atrás dos últimos detalhes de suas fantasias, enquanto os que dependem da subvenção, o apoio em dinheiro cedido pelo poder público, teve que esperar até amanhã de quarta-feira para receber o auxílio. A reunião para a entrega do valor e sorteio da ordem de apresentação foi realizada na sede da Diretoria de Cultura. Na categoria Luxo, 5 carnavalescos disputarão o título e cada concorrente recebeu o valor de R$ 2.600. A categoria de fantasia luxo já está tudo ok, entendeu? Recebemos hoje a subvenção da prefeitura, que sempre contribui para que o nosso carnaval seja um espetáculo, para fazer os últimos detalhes das fantasias, assim como eu, os meus amigos, os meus colegas também estão se preparando para que esse evento seja, como sempre, né, um espetáculo. Na categoria Rainha das Rainhas, também 5 carnavalescos disputarão o título. E como na outra categoria, cada participante recebeu o valor de R$ 2.600. Os concursos Rainha das Rainhas e Fantasia Luxo estão marcados para acontecer na próxima semana, sexta-feira, dia 13 de fevereiro, na Barraca de Eventos Culturais, na orla da cidade. A programação está para ser dia 13 agora, né, na Barraca de Eventos, o concurso Rainha das Rainhas do Carnaval Itaitubense e como também a escolha da Fantasia Luxo. São 10 carnavalescos, onde 5 fantasias luxo e 5 rainhas estarão se apresentando. Mas olha, o repórter Mauro Torres conversou com o presidente do Instituto de Propaz, também participou da audiência ontem lá no Campo Verde, e comentou uma proposta do governo que é trabalhar em políticas sociais para a região do Tapajós. Na semana passada, o governador determinou que a Fundação Propaz estivesse, junto com a equipe técnica da área social da SEMA, analisando, revisando todos os projetos sociais dos grandes empreendimentos, no sentido de colaborar com os municípios, que são os executores das políticas públicas sociais, linkando o que for preciso, tanto com a política pública estadual e também federal, aportando tecnicamente a esses municípios e discutindo também com as empresas, na situação das condicionantes, a real aplicação, não só em investimentos, mas também analisar essa questão do custeio das políticas públicas sociais. E aí nós estamos aqui como um colaborador para o Poder Público Municipal, a área de intervenção, assim como para a comunidade também, que é o nosso principal cliente, nosso público. Já tivemos aqui, no caso dessa audiência pública, conversando, visitando áreas de invasão, tendo contato com a comunidade e com o Poder Público Municipal. Agora, chega num momento bastante interessante, até porque, junto a esses grandes empreendimentos que virão para cá, para a região, certamente virão também as mazelas sociais, né? A questão da prostituição, questão de violência, que certamente sempre acontece dentro dessa gama de impactos, enfim. Então, cabe necessariamente que se tenha essa visão, digamos assim, uma visão até futura, né, para que se venha trabalhar na prevenção. Como eu te falei, desde a semana passada nós já solicitamos a cópia dos projetos, todos os projetos sociais que estão na condicionante. A nossa equipe
vai revisar, vai estar trabalhando junto com o município e também junto com as empresas. Eu acho que a nossa região tem tudo para despontar, mas que também os benefícios sociais, tanto de geração de emprego quanto da garantia de direitos da criança, para a gente evitar o que nós sabemos com esse público, a questão dos caminhoneiros, a prostituição infantil, impostos de gasolina, doenças de DST, AIDS e outras malécias que nós temos com esse tipo de circulação, que a gente consiga estar preparado, que as comunidades de intervenção estejam preparadas e fortalecidas para enfrentar e trabalhar um desenvolvimento de forma sustentável, ambientalmente e socialmente. Olha, a ETEPA pode ter problemas, né, este ano com relação ao calendário escolar. A escola, né, tecnológica tem problemas seríssimos. A Escola Tecnológica do Pará ainda convive com a ameaça de destituição da diretoria eleita através do voto direto. A alegação que pode tornar sem efeito a eleição é o fato de nem todos os integrantes da chapa eleita possuir formação específica em gestão escolar. Diante dessa incerteza, a ETEPA corre o risco de ter que iniciar o ano letivo de 2015 sem que a escola tenha preenchido os cargos da sua direção. No momento, a nossa ex-diretora, que estava respondendo pela escola, que era a professora Ana Masiles, acabou o período em que ela estava nomeada para o cargo. Nesse momento, a gente está também esperando, na expectativa de que a eleição que foi realizada no ano de 2014, ela possa valer para esses próximos 3 anos aqui dentro da ETEPA. Os problemas de administração na ETEPA já se arrastam desde o ano passado. Por algumas vezes, os alunos tiveram que protestar publicamente por causa das condições precárias em que a escola se encontrava. Os alunos reclamavam principalmente da falta de água, da sujeira nas dependências da escola e até da ausência da diretora na instituição. E o ano de 2015 começa sem que esse panorama tenha se modificado. Nós temos alunos muito críticos e graças a Deus que nós temos alunos que procuram realmente as melhoras e a gente sempre procura também melhorar. Claro, nós estamos hoje numa situação, a falta de verba que muito nos auxilia, algumas vezes a falta de parcerias também junto a outros setores do poder público acaba culminando em alguns problemas, alguns fáceis de resolver, outros não. Mas a gente sempre busca e acredita que a gente vai ter parceiros e que o governo ele vai olhar com um pouco mais de carinho para a nossa situação, principalmente a nossa ETEPA de Itaituba. Pequeno intervalo, eu volto já já falando sobre a prisão de elementos que estavam roubando celulares na cidade. E mais, setor de identificação da Polícia Civil não tem material para expedir a primeira via da identidade. Você confere já após o intervalo. Mas olha, o setor de identificação da Polícia Civil tem problemas, né, para expedir a primeira via da identidade. Desde que começou com a modalidade de agendamento no setor de identificação da Polícia Civil, o atendimento vem sendo desenvolvido conforme a demanda. Mas com o aumento na emissão de carteiras de identidade primeira via no último mês, todo o material usado chegou ao fim, restando somente material para expedição da segunda via da carteira de identidade. A gente foi obrigado, né, a usar esse método, né, de agendamento, tá? Devido à grande procura, principalmente devido à questão de matrícula, né, e algumas escolas, né, de ensino médio, até ensino fundamental, universidade. E aí a gente estava trabalhando a partir do agendamento, tá? A gente atendeu aquela primeira leva, né? Terminou. Ontem a gente começou a agendar de novo, tá? A gente recebeu o material para esse novo mês agora, né, de fevereiro. Só que a gente não recebeu material de primeira via, tá? As pessoas que vêm agendar podem logo ficar cientes que só vai ter material para atendimento de segunda via. Ainda segundo o responsável pelo setor, os agendamentos estão sendo feitos todas as sextas-feiras, sempre de 11 da manhã a 1 da tarde. O material para a emissão da primeira via ainda não tem data prevista para chegar. A falta de material acontece em todo o estado. Como a gente vai trabalhar só com a segunda via, a gente vai utilizar as sexta-feiras, né, para fazer o agendamento. As pessoas vêm, né, às sexta-feiras de 11 até 1 hora e a gente vai agendar.
Conforme a gente recebeu o novo material de primeira via, que ainda não tem previsão, né, que é uma falta no estado, não é só aqui em Itaituba, aí a gente vai pegar e vai começar a agendar todos os dias, normalmente, como a gente vinha fazendo. Quer dizer, então, que só primeira via que está com esse problema? Só primeira via, a gente não está tendo material, né, de primeira via, que é uma numeração, né, de RG, que é confeccionado pelo pessoal da Prodepa, né, e repassado para o pessoal da identificação da capital e é repassado para os postos dos municípios do interior. E a gente não tem, né, essa numeração para a primeira via. Então, só tem material, né, para a segunda via. A equipe do Focalizando flagrou atividade ilegal de exploração de minério no rio Itapacurá. Nós chegamos agora há pouco aqui no rio Itapacurá, na ponte, né, que passa sobre esse rio, na propriedade do seu Martins Jerônimo da Silva, este cidadão que está aqui, que mora há 40 anos neste local. Agora, não se preocupe, o senhor tem ouvido esse barulho aqui por perto? Sempre a gente ouve, mas eu pensei que era barco viajando no rio, ou pescador, né? Não sabia que era exploração, não. O senhor sabia que já tentaram explorar aqui para cima? Sabe, eu sei disso, já, eu sei disso, e já faz anos que estiveram experimentando por aí. Ah, mas o pessoal não aceitou isso aí, não? Não, eles foram embora, eu acho, porque quiseram, mas ninguém falou isso, não, nada com ele, não. Aí o senhor tem ouvido esse barulho aí já há alguns dias, né? Alguns dias, mas eu pensando que era motor. Esperando passar o barco e o barco não passa. E nunca passa, para. Aí eu pensava que era pescador pescando. Eu não sabia. O senhor permite que a gente vá lá na beira do rio? Permitinho. Tá certo. Então a gente vai chegar até aqui. Obrigado, seu Jerônimo. A gente vai chegar, a gente vai por aqui, ó. É uma ribanceira. Tem que passar aqui por este tronco queimado, né? E descer até a margem do rio Itapacurá. Daqui dá de se visualizar, o rio está a questão de 50 metros daqui, para saber exatamente, porque há uma informação de um morador daqui, o seu Codó, de que no último sábado, uma pequena balsa de exploração de minério esteve funcionando acima da ponte, para aquelas bandas ali. Então ele foi lá, o pessoal que estava na balsa veio até o comércio dele, perguntou se ele tinha balança de pesar ouro. Aí ele disse: vocês estão explorando ouro onde? Aí o pessoal falou que não, estava só fazendo uma pesquisa. Ele falou: olha, não pode, porque aqui é uma área de lazer e a praia é pequena, e se for explorado aí, logo não vai ter mais praia. Mas aí, segundo informações do próprio Codó, o pessoal ainda passou um dia explorando, aí depois desceu aqui pelo rio Itapacurá. Nós passamos agora há pouco aqui, né, e observamos essa movimentação e fomos até lá conversar com o seu Martins Jerônimo, né, para saber exatamente se de fato isso acontece. Havia essa reclamação, né, essa denúncia, mas a gente ainda não havia comprovado. Vamos chegar até aqui para verificar se realmente tem fundamento. Nessa época do ano o rio começa a subir de nível, né? Já está bem próximo aqui, já ele invade isso aqui tudinho, isso aqui tudo fica alagado e os pescadores ficam transitando aqui por todos os lados. As pessoas muitas vezes até estranham que haja uma presença de pessoas da cidade por aqui permanecendo assim por tanto tempo. Só acontece vez por outra quando vem algum pescador de ocasião lá da cidade, mas nada assim que possa permanecer assim como nesse caso aqui. A gente já está ouvindo aqui um ruído, ó, dá de ouvir aqui o ronco. É o ronco de um motor, né? Vamos ver mais adiante aqui. Não há, quer dizer, não havia, pelo menos, né, até onde se sabe, nenhuma informação real de que estivesse sendo explorado o ouro aqui no rio Itapacurá. Mas agora, diante dessa denúncia, a gente vai verificar aqui mais de perto. Chegamos até um ponto em que a visualização é mais facilitada, a vegetação é
bem abundante aqui na margem do rio Itapacurá, mas ainda permite que possamos visualizar daqui. Realmente há uma balsa de pequeno porte, de porte mínimo, é uma draguinha que está explorando, né? Não, pela distância que estamos, não sabemos exatamente que tipo de material está sendo explorado ali, mas pelas características, tudo leva a crer que seja uma exploração de ouro, né? Uma exploração de minério. Não sabemos também até que ponto a Secretaria de Meio Ambiente do município tem conhecimento dessa atividade aqui, mas seguindo essas denúncias aí chegamos até o ponto onde foi possível notar que realmente existe essa exploração. Nós iremos procurar a Secretaria para saber se existe algum documento protocolado, se foi dada alguma liberação. Olha, nesse momento o motor parou, está parando, né? Provavelmente para reabastecimento. Tá? E há uma informação também ainda não confirmada de que o proprietário desta balsa teria um certo parentesco com um político de Itaituba. Não sabemos até onde isso é verdade, mas que foi comprovado que realmente existe essa atividade aqui no rio Itapacurá. Atividade essa que não sabemos se é ou não ilegal, mas até onde se tem conhecimento não foi dada nenhuma liberação para esse tipo de atividade aqui no rio Itapacurá. Olha, o repórter Mauro Torres procurou o secretário de Meio Ambiente do município e o secretário Hilário Vasconcelos afirmou que desconhece, né, essa exploração ilegal aí no rio Itapacurá. Solicitou inclusive que a reportagem, que agora fica a critério do setor de fiscalização da secretaria, né? Ele disse que tem que formalizar a denúncia para que se haja fiscalização. Tá? Mas olha, a polícia apreendeu elementos que já vinham sendo monitorados, né? Aliás, que a polícia vem trabalhando muito, né, para colocar essa bandidagem na cadeia. Ontem à noite foram apreendidos 2 menores acusados de estarem realizando roubos e assaltos na cidade. Segundo a Polícia Civil, no ato da interrogação, os menores disseram que roubavam celulares para vender ou trocar por drogas e indicaram quem seria o receptor dos celulares. Na tarde de hoje, a polícia montou uma estratégia e chegaram até Raimundo Nonato Costa dos Santos, de 38 anos, vulgo Velho. Velho já estava sob investigação da Polícia Civil há um bom tempo, pois desde o ano passado, quando foi realizada a Operação Ciclone, um dos mandatos de prisão era direcionado a Velho, que por sorte não foi capturado. Segundo informação da polícia, o homem já é figurinha carimbada no mundo do tráfico. Na casa onde estava Velho, a polícia encontrou uma arma calibre 38, 6 balas intactas, 3 celulares, esse pacotinho que é suspeito de conter substâncias entorpecentes e uma quantia de R$ 76 e essa carteira. A Polícia Militar apresentou à noite menores suspeitos de fazer assalto na rua, assalto de celular. E realmente eles estavam envolvidos com esse roubo de celular aqui na rua de Itaituba e, ao ser interrogado, apontaram esse elemento como uma pessoa que comprava esses celulares roubados. Também trocava por entorpecente. Os policiais fizeram diligência na residência desse elemento. E nós já estávamos de olho há muito tempo, sabia que ele era traficante. E hoje encontrou esse material, a arma, os celulares roubados e o entorpecente, que ele trocava por celulares. A gente vai tirar ele de circulação, né, um traficante aqui de Itaituba, e também está comprovado já, através de outras provas que eu tenho aqui, que ele mandava entorpecente para o presídio. E ele escapou da Operação Ciclone que teve no ano passado. Velho, quando entrevistado, quase nada disse à reportagem. Quando se perguntou pela arma encontrada em sua casa, ele disse que não pertencia a ele. Disse também que nunca roubou nem receptou nada, que trabalha como borracheiro. Trabalha com quem? Borracharia. Não mexe com droga, não? Não. Nem compra celular roubado? Nunca comprei celular roubado de ninguém. E que história dessa arma aí que foi encontrada lá na tua residência? Essa arma não foi encontrada na minha residência, não. Foi numa residência de uma mulher ali, ela tá até viajando. Você sabe de quem é? Acho que é dela, né? Que eu sempre dizia pra ela, vende essa arma e tal. Não sei o que, tem negócio de um estrupador aí, não sei o que. Foram lá e acharam. O delegado José Bezerra disse que Velho irá responder por tráfico de drogas, receptação de objetos roubados e posse ilegal de arma.
polícia já vinha trabalhando na tentativa de pegar esses elementos aí. Aliás, que os menores são violentos, segundo as vítimas, né? Usam faca, revólver e ameaçam mesmo, né? E o pessoal tem que entregar os celulares aí, que é complicado, tá? Mas olha, ontem nós mostramos a matéria com um acidente com o repórter Rafael da TV Cidade Dourada, né? Só que nós tínhamos imagens, né, do momento do choque realmente, né? E não, por um equívoco não mostramos, mas nós vamos mostrar agora a matéria completa para você. Vamos conferir. Era noite de terça-feira e as equipes de reportagem do Focalizando e TV Cidade Dourada aguardavam pelo desfecho de uma operação policial quando aconteceu um acidente na rodovia Transamazônica envolvendo uma moto e uma bicicleta. De imediato, os repórteres Sérgio Henrique e Mauro Torres foram até o local para acompanhar a situação. Revoltado, o homem que estava na bicicleta conta como aconteceu a batida. Repare que ao fundo passam duas viaturas da Polícia Militar. A viatura da frente segue em direção ao quartel. Nesse momento acontece o inesperado e o repórter Rafael da TV Cidade Dourada é apanhado em cheio pela viatura. Neste momento as equipes ficam desorientadas. Cara, tá em alta velocidade? Com certeza que jogou nós de lá pra cá, mano. Reportagem aqui, ó, pediu. Com fortes dores na perna esquerda, Rafael foi socorrido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal e submetido a exame de raio-x. Não foi identificada nenhuma fratura e o colega está fora de perigo, mas não deixou de ser um grande susto. Aqui, ó, pediu. Olha, hoje pela manhã, o nosso repórter Mauro Torres conversou com o repórter Rafael, né? Graças que sem muitos problemas, né? Mesmo sendo um violento baque, como deu para perceber claramente no impacto, realmente jogando o repórter lá longe. Vamos conferir a entrevista que ele deu ao repórter Mauro Torres. Olha, Fleury, aqui a gente mostra que em toda e qualquer profissão, né? No exercício dela, no dia a dia, pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, sempre tem os seus riscos. E com a imprensa não é diferente, assim como também com a polícia, né, que estamos trabalhando cotidianamente com esses colegas de farda. E nós tomamos como exemplo aqui o caso que aconteceu com o nosso colega, o Rafael Slovinski, que é repórter da TV Cidade Dourada, da Rede TV, aqui em Itaituba. Era uma noite de trabalho qualquer, né? De repente, aqui perto da delegacia acontece um acidente. Vamos, o colega Rafael e o cinegrafista dele, o Sérgio Henrique, nosso cinegrafista e eu, até o local. Chegamos lá, começamos a cobrir, né, e o Rafael puxando a entrevista com o rapaz envolvido no acidente, quando de repente o Rafael é atingido pela carroceria de uma caminhonete, de uma viatura da Polícia Militar. O Rafael, graças a Deus, sofreu uma pancada no lado esquerdo do corpo, né, uma pancada na coxa ali, mais ou menos aqui na região da bacia, mas foi levado ao hospital, foi submetido à avaliação médica, foi feito o raio-x e nenhuma fratura, tudo bem. Agora, me diz aí, naquele momento, trabalho normal e de repente acontece, como foi? Como você pode ver, estava presente, nós estávamos em trabalho, fomos fazer o registro aí de uma ocorrência de acidente, eu estava aí atuando na minha profissão e quando fui atingido por uma viatura da Polícia Militar, sei que não foi uma coisa assim intencional, né, mas fui atingido, encaminhado ao Hospital Municipal. A princípio aí só alguns ferimentos na perna, hoje aí só uma lesão, causando dor aí, mas no mais tudo tranquilo. Naquele momento aí, foi surpresa para todo mundo, inclusive para nós que estávamos ali pertinho, né? Mas para você especialmente, que foi justamente a pessoa atingida. Pois é, eu justamente sendo a pessoa atingida aí. Estávamos, como já te falei, simplesmente fazendo meu trabalho, quando de repente fui aí surpreendido pelo... Não tive reação na hora. No momento em que eu fui jogado ao chão, eu olhei para cima, eu vi a viatura chegando mais para cima de mim ainda. Eu tentei me levantar do local, mas aí me indicaram que ficasse no local, né, esperando a guarnição no Corpo de Bombeiro. Mas fui bem atendido, também o subtenente aí que esteve lá, o Dutra, que esteve no comando da Polícia Militar, me deu o suporte, me acompanhou até o Hospital Municipal, dando aí todo o amparo que... devido a eles ter provocado o acidente. Ninguém quer, né? Mas são coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Infelizmente, a gente que trabalha no mundo da imprensa também corre esse risco. Tá certo, né? O Rafael, né? Agora voltando a trabalhar, aí, eu imaginava até que ele ia passar pelo menos uns 2 dias de molho aí, mas não. Uma pancada ali, tá? Apenas algumas dores. Mas só para mostrar para vocês que estão em casa que existem sempre esses riscos aí, né? Seja de qualquer profissão. E com a gente que é da imprensa, voltando a dizer, com o pessoal também da Polícia Militar que estão aí colocando o peito ao risco,
né, também acontece cotidianamente esse tipo de situação. Mas vamos torcer, né? A nossa parceria continua, né? Imprensa e Polícia Militar, não é isso, velho? Isso aí, 3 anos já na área, nunca tinha acontecido isso comigo, já tinha visto alguns amigos da imprensa sofrer o que eu sofri na última quinta-feira, foi? Terça-feira, na última terça-feira, mas foi aí, eu fui uma vítima, mas estamos correndo risco do mesmo jeito, né? Ontem aconteceu lá no distrito de Campo Verde a audiência pública que discutiu a implantação de 3 pontos aí na região do Santanezinho. Vamos conferir na matéria com Mauro Torres e imagens dele. Caçula. A audiência foi organizada pelos diretores das empresas Odebrecht, Bertolini e Ciamport, que já estão em fase de licenciamento para a instalação dos terminais de transbordo de cargas na zona portuária de Santanezinho. Durante o evento foi feita a apresentação do relatório de impacto ambiental dos projetos, além de apresentadas as propostas de mitigação dos danos ao meio ambiente e compensações sociais, requisitos estabelecidos em lei para empreendimentos deste porte. As empresas também anunciaram a sua previsão de investimentos. A Ciamport prevê a cifra de 45 milhões de reais na edificação do seu terminal. A Bertolini trabalha com a previsão inicial de 40 milhões, enquanto que a Odebrecht prevê investimento superior a 200 milhões de reais. A Ciamport vai gerar na fase de construção cerca de 360 empregos diretos e na fase de operação estima-se a oferta de 60 empregos diretos. Já a Odebrecht vai gerar na fase de construção 250 empregos diretos e na fase de operação em torno de 210 empregos. A Bertolini, segundo o relatório apresentado, na fase de construção vai gerar em torno de 200 empregos e na fase de operação 100 empregos. Todo empreendimento, quando chega numa região, sem dúvida nenhuma, ele traz benfeitorias e traz progresso para a região. Porque além da circulação de economia na cidade, existe a geração de emprego e renda, consequentemente. Então, eu vejo que qualquer investimento que venha para a região aqui de Santanezinho só tende a trazer benefícios para a população local e para o município. Bom, a Ciamport já está em implantação em Miritituba, né? Nós devemos estar com o porto pronto de agosto para setembro, dependendo das chuvas. A nossa previsão de operação é 2016, janeiro, né? É um terminal para 3,5 milhões de tonelada, um investimento de 47 milhões de reais em Miritituba. E agora vamos fazer um investimento semelhante a esse em Santanezinho, porque nós temos outras empresas consorciadas com a Ciamport que têm interesse nessa saída por Santanezinho. A partir do lançamento dos projetos, os governos federal, do estado e do município vêm acompanhando o processo. O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade disse que para o estado os investimentos são importantes, já que vão favorecer a oferta de emprego e renda. Mas é preciso que sejam observados os interesses sociais e ambientais para evitar problemas futuros. Que esses grandes projetos são bons, desenvolve a região, desenvolve o município, mas também tem que ter medidas mitigadoras, né, medidas sociais e econômicas, né, para que a gente não tenha problemas sérios como nós já tivemos muitos anos atrás, com grandes empreendimentos que vêm para o Estado e sem ter uma preparação prévia. O Ministério Público, por sua vez, também acompanha o processo e destaca que todos os itens contidos na legislação devem ser rigorosamente obedecidos, sob pena de embargo. O promotor também enfatiza os interesses sociais e ambientais. Mas o Ministério Público participa desde o Conselho do Meio Ambiente, né, no Estado, ele faz parte, tem um assento no COEMA, né, chamado, e então ele está vendo, desde aí, ver o surgimento das propostas dos projetos. Nessa nossa audiência pública, tivemos que pegar todos os estudos, né, feitos e colocamos à disposição da equipe técnica do Ministério Público para elaborar um relatório, principalmente sobre as incongruências que tiverem, né, na questão dos impactos, né, tanto da parte ambiental quanto dessa parte de atrativo populacional. Acompanhando a audiência, o único parlamentar estadual presente foi o deputado Heraldo Pimenta, que também se comprometeu em defender o cumprimento das condicionantes.
iremos ouvi-los, iremos ver as exposições, iremos colocar sugestões, queremos que tenha nesses projetos condicionantes, não iremos aceitar que eles usem os nossos recursos naturais sem trazer nada para essa região, que assegure que os funcionários, que dê emprego e renda para esta região, para que eles olhem na questão de valorizar aqui a indústria, o comércio, a população local e fazer com que na realidade seja uma obra não só do Pará, do Brasil, mas também de toda essa região. Os terminais de transbordo de cargas da Odebrecht, Bertolini e Ciamport serão construídos na área da comunidade de Santarenzinho, que originalmente pertence ao território de Itaituba, mas que nos últimos meses vem sendo motivo de discussão, desde que foi ventilado que a área pertenceria a Rurópolis, conforme está previsto no mapa do IBGE. O prefeito ruropolense Pablo Genuíno, que também participou da audiência, afirmou que não tem dúvida de que o seu município tem domínio sobre a área, mas alertou que, se for necessário, vai entrar em uma disputa no âmbito judicial. O que interessa é o seguinte, o que interessa é que a área é do município de Rurópolis, né? E eu vejo assim, tudo que nós temos que fazer é o quê? É dividir e conquistar. Não adianta Rurópolis e Itaituba, nesse momento, entrar num embate jurídico por causa de um pedaço de terra, sendo-se que se isso vier a acontecer, vai gerar atraso, vai gerar problema para os dois municípios. Então o inteligente é fazer o quê? Dividir e conquistar. Dividindo e conquistando, todos nós, toda a população da região será beneficiada. Por outro lado, independente da questão territorial, as comunidades de Itaituba poderão ser as maiores beneficiadas. A exemplo de Campo Verde, onde foi realizada a audiência e onde as famílias já estão alimentando grande expectativa. Existe uma questão jurídica nesse meio, acho que a população tem acompanhado, que é em relação à questão geográfica de Santarenzinho, que Itaituba já entrou, já se posicionou, já está buscando respostas em relação a isso. E além de tudo, a primeira audiência já está acontecendo, nós temos aqui a presença do secretário de Estado, eu estive com ele já nesta segunda-feira também conversando sobre isso, como também na FAPESPA, e a gente tem se empenhado para que não ocorra, como já ocorreram em outros lugares, de ficar descoberta essa questão também social. Nossa briga está na agenda mínima, nós temos feito audiências prévias, junto com a comunidade, os nossos técnicos junto com a comunidade, para que de todo nós não tenhamos esse sofrimento imenso que ele poderá ocorrer se nós não nos darmos as mãos agora e buscar o que é de direito nosso também como município. Eu acho que Rurópolis nunca deu nenhum picolé para os moradores de Santarenzinho, né? E agora, com a implantação desses portos, o olho cresceu, né? Aliás, que esse embate jurídico, né, é o tema do comentário de hoje de Wellington Lima. Essa história de que a comunidade de Santarenzinho pertence ao município de Rurópolis é o maior absurdo que já surgiu nos últimos anos e não passa de uma manobra ardilosa para atender os interesses dessas empresas que estão se estabelecendo na região. E se essa ação se confirmar, será mais um golpe nessa escalada inexorável da dilapidação das riquezas de Itaituba. Processo que começou com a exploração dos garimpos, quando no auge da produção de ouro, Santarém, que nunca teve um garimpo, movimentava um comércio de ouro tanto quanto Itaituba. E como naquela época o garimpeiro não precisava comprovar a origem do ouro, o imposto dessa operação ficava com o nosso vizinho. Já as mazelas, produzidas pelos garimpos, ficaram todas com Itaituba. E mais recentemente teve a fase da extração de madeira, que também ajudou a encher os bolsos de muitos empresários, que se aproveitaram da fragilidade na fiscalização, tiraram toda a madeira que puderam e deixaram para o município apenas o passivo ambiental. Agora, a ganância dessa gente se volta contra o território itaitubense, numa tentativa explícita de grilagem de terras. E um detalhe que chama a atenção é que esse absurdo ainda encontra eco entre empresários e até políticos de Itaituba. Outro ponto que merece consideração é a forma como o governo municipal tem lidado com essa questão. Essa manobra já começou há mais de 2 anos e as nossas autoridades já deveriam ter resolvido definitivamente esse problema, pois o município já está perdendo receitas. E a exemplo do que foi Santarém na época do ouro, Rurópolis agora também segue o mesmo caminho e já está embolsando os benefícios com a geração de impostos. E os problemas sociais, como sempre,
ficarão para Itaituba. E a administração municipal precisa ficar atenta a outra situação que será criada com a construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós. O município de Trairão também já está se articulando para abocanhar uma gorda fatia dos royalties que serão criados com a hidrelétrica, alegando os grandes impactos que sofrerá a cidade de Trairão. E a história tem mostrado até agora que esses espertalhões acabam se dando bem diante da falta de firmeza dos nossos governantes em defender os interesses do município. E Itaituba, que já perdeu quase todas as suas riquezas, agora corre o risco de perder também parte do seu território. Vou fazer um pequeno intervalo e vou voltar já já, falando do caso da mulher que teve o corpo queimado pelo marido no bairro de Bela Vista. Ela deve ser levada ainda hoje para Santarém. Você vai conferir já já com detalhes. Mas olha, um fato realmente lamentável que ocorreu no bairro da Bela Vista. A mulher teve parte do corpo queimado. As informações são de que o marido foi o autor desse crime bárbaro. Tá? A mulher tem que ser levada para Santarém, porque não tem condições de permanecer aqui. Vamos conferir na matéria agora. Cildilene Xavier da Silva deu entrada ontem no Hospital Municipal com 80% do seu corpo queimado. Mas, de acordo com o enfermeiro-chefe da unidade, a paciente não corre risco de morrer. Internada numa das enfermarias, Cildilene contou para um dos enfermeiros que o crime foi praticado pelo seu próprio companheiro. Após uma discussão, o homem teria aguardado a mulher dormir e atirou álcool no seu corpo e depois ateou fogo. E foram os vizinhos que chamaram a unidade do SAMU para socorrer a vítima. Cildilene diz que não tem parentes aqui em Itaituba e nem documentos, o que dificultou a sua transferência para a cidade de Santarém. Olha, ela não está correndo risco de vida, né? Mas ela está apresentando 80% do corpo dela queimado. E ela, inclusive, ela fez uma avaliação cirúrgica ontem, né? O plantonista Dr. Hélio, que está no plantão, fez uma limpeza cirúrgica no corpo dela. E ele solicitou que realizasse um TFD por precaução, porque como ela tem 80% do corpo, possa ser que aconteça uma infecção generalizada. Mas, por enquanto, ela não corre risco de vida. Agora, ela deu entrada ontem e até agora nenhum parente apareceu aqui para conversar com ela, para falar com ela? Não, ela não tem. Segundo ela, só é ela e esse marido dela, que foi o causador, né, do acontecido. Ela não tem parente, inclusive ela é do outro estado. E nós estamos aguardando também que algum parente ou amigo venha aqui no hospital para poder justamente nos ajudar que o processo do TFD seja feito com mais rapidez. Isso também ainda não foi comunicado à polícia, né, esse crime? Não, não foi comunicado porque alguém da família deveria fazer isso, né? E segundo ela, é sozinha. Eu até perguntei para ela se ela iria na delegacia, ela falou que ela não iria fazer isso. Agentes do SAMU foram chamados para um atendimento de uma mulher vítima de envenenamento. Bem, neste momento nós estamos aqui na entrada do Hospital Municipal de Itaituba, onde está chegando a ambulância do SAMU, acionada por telefone. A equipe de socorristas foi até a 23ª rua, onde havia suspeita de uma pessoa com envenenamento. Os atendentes chegaram até o local e receberam a informação de que esta senhora, que está chegando neste momento aqui, teria ingerido água sanitária. A informação foi repassada por um vizinho, que teria sido chamada por uma pessoa que mora também na mesma casa onde esta senhora mora. A informação seria de que ela teria tomado aquela água sanitária, né, que boa, certo? E estaria passando mal. Os socorristas no local fizeram a remoção de imediato, justamente para que ela possa passar pela avaliação médica aqui, uma vez que trata-se de uma substância que é a base de hipoclorito de sódio, que é a base de sódio, né, e extremamente nociva à saúde, certo? Essa água sanitária que é utilizada para lavagem de roupa, para limpeza de louças sanitárias e coisas assim, para matar germes também. Ou seja, se a substância já é utilizada
como alvejante, como água sanitária. Então imagina só o efeito que um produto como esse não faz no estômago de uma pessoa. A senhora foi vista no local já caída, né? Já caída ao chão, e foi trazida de imediato para ser avaliada pela equipe médica aqui no Hospital Municipal. Caso de envenenamento que aconteceu agora há pouco na 23ª Rua, e o tempo de resposta, né, da equipe do SAMU foi praticamente recorde. Em menos de 8, 10 minutos, a equipe já estava no local, já estava fazendo a remoção para que a moça não venha a sofrer maiores complicações. Está neste momento lá no setor de urgência e emergência, passando pela avaliação médica, e a gente, claro, torce para que não aconteça nada de mais grave com essa moça que ingeriu água sanitária. Não se sabe a motivação desse ato, né? Mas fato é que a água sanitária, ela é um produto, né? Tem uma química muito forte, e, claro, pode chegar a matar se a pessoa não receber de imediato o socorro adequado. Hora de quê? É hora de ir embora. Agora não tem jeito, vamos embora. Prometendo voltar amanhã. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau, tchau.